Vamos lá, então, por parte, galera. Vamos supor que os funcionários voltem a trabalhar. Aí, existem pessoas que não apresentam sintomas de que está doente. Elas podem pegar o coronavírus e não apresentar nenhum sintoma. Sabe o que vai acontecer? Ela vai contaminar os outros funcionários, vai contaminar a empresa que ela trabalha, vai ser um problema sério. E até o patrão pode ser contaminado nessa. Até porque o patrão não pega no dinheiro, não pega nas moedas, não pega nos objetos de uma loja ou do seu comércio. Então o que vai acontecer? Ele vai levar essa doença para dentro da casa dele, vai matar o pai, a mãe, os filhos, talvez, né? Quem sabe? E o que vai adiantar um funcionário contaminar o outro e todos vão ficar pelo SUS, né? Porque o patrão também vai ter o seu prejuízo, porque ele não vai ter que contratar outros empregados, ele não vai ter que pagar as questões trabalhistas daquele empregado, ou ele vai ficar enrolando na justiça alegando época de pandemia, né? Ou declarando falência e não pagar os funcionários. Então, para isso que existe um plano de socorro no país. Eles estão colocando uns contra os outros. Uma coisa certa, patrão não sobrevive sem funcionário e funcionário não sobrevive sem patrão. Só que numa situação dessa, o patrão perde lucro, ele toma prejuízo, fecha a empresa. O empregado perde seu salário, não tem como sustentar a sua família e pode perder a vida, entrar na loucura, se suicidar, pode acontecer várias coisas, né? Então, a comparação de prejuízo, um tem prejuízo mais material, o outro tem o prejuízo da vida, né? Então, e por que isso acontece? Porque o dinheiro que está aí para socorrer empresários, vamos supor, o governo dá o salário que o patrão não vai poder pagar nesses momentos, já dá um alívio para o empregador. Já é um alívio, porque as maiores despesas de uma empresa é folha de pagamento. Então ele vai ter, e o governo também tem que ajudá-lo a pagar suas contas, suas despesas, né, nesse momento. Agora, olha o lado do trabalhador também. Às vezes o cara mora de aluguel, o cara está morando numa casa dos outros, que não vai querer entender a situação, que aquela pessoa também está passando por um momento difícil. A pessoa pode até segurar um mês, mas 2, 3, 4 meses não segura. Então o governo não dá uma posição firme e o que as pessoas estão fazendo? Estão mandando embora desesperadamente os funcionários. Funcionário é descartável, cara. Tipo assim, manda embora, depois a gente resolve sair, depois eu contrato outro. Um problema é me livrar desse problema. O funcionário passa a ser um problema para o empresário nesse momento. Porque o governo não dá uma posição. O pior é que o cara não consegue enxergar isso. Nessa situação particularmente, é o governo que tem que se responsabilizar. É um problema de saúde pública, não foi um problema ocasionado pelo trabalhador. É um problema e existe um fundo para garantir esse tipo de coisa. Todos os países têm esse tipo de fundo. E todos os países estão operando totalmente numa diferença enorme com o que o Brasil está operando. O Brasil está na contramão. Eles estão esperando se instalar o que aqui? Uma guerra civil? Quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com essa guerra civil? Já estão falando em apedrejar o carro dos patrões. Eu não acho que isso é o certo. Eu sempre falei que chegar em questão de violência, estou fora. A gente tem boca para argumentar, a gente tem raciocínio, a gente tem inteligência. Para que vai chegar a esse ponto? Se a pessoa quer se fazer manifestação, ela tem todo o direito. Se ela acha que o empregado tem que trabalhar, ela tem todo o direito. E nós temos o direito de dizer não. Espera aí, vamos ver isso aí, vamos rever. Quem é o culpado disso tudo? Não é o patrão, não é o empregado. Então, para que estamos brigando? A culpa sempre foi deles, dos políticos. A culpa sempre esteve lá. É a mesma coisa que você chegar no hospital e bater no médico, sendo que o médico não tem os utensílios para operar o seu filho naquele momento, ele não tinha condições, não tinha luva, não tinha como esterilizar a mão para poder, os materiais para poder operar o seu filho, e você querer bater no médico, como se ele tivesse culpa de uma coisa que é o governo culpado. Por outro lado, as igrejas têm o seu compromisso da mesma forma, são empresas, são empresários. Os seus pastores recebem salários, férias, 13º, tem carteira assinada. Só que, como Jesus disse bem claro, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Eles não conseguem compreender a situação.
O coração deles ficou tão preso no dinheiro, eles se preocuparam tanto em construir grandes templos, e eu disse que um dia isso ia acontecer, eu sempre falei isso no meu vídeo, um dia vocês vão falir. Porque quando não tiver ninguém para sustentar o templo de vocês, vocês vão falir. E esse momento está chegando, o momento da prova real. Era o momento da igreja estar cuidando do seu povo, e a Bíblia diz que a prioridade são os domésticos na fé. A igreja não cuida do seu próprio povo, não cuida dos de fora e não tem demonstração nenhuma do amor de Cristo. Até mesmo a sopa que alguns distribuíam estão com medo de distribuir na rua, né? Os mendigos, o povo da rua ficou sem a sopa. Então, nós vemos que eu sempre falei que a igreja não estruturou bem os seus membros, né? O que fez com tantos anos de dízimos e ofertas? Se preocuparam só em construir grandes igrejas com ar-condicionado, central, com tudo, e as igrejas vazias. Tem um montão de templo aí que cabe 300 pessoas, só vai 50 na reunião, quando não vai 20. Então, para que fazer grandes templos? E aí é isso que acontece.